costume, como hábito, coisa nossa, de iniciarmos o nosso culto em cima da hora, de forma assim bem pontual. Se é para começar às 19 horas, nós começamos às 19 horas. Se é para iniciar, se foi marcado para iniciar às 20 horas, nós iniciamos às 20 horas. Se é para iniciar às 10 horas, nós iniciamos às 10 horas. E nós fazemos isso, nós gostamos de ser assim, bem britânico. Quando o ponteiro marca certinho, nós estamos falando boa noite para você. De forma que, sendo assim, então, estamos dando início ao culto dessa noite, conforme sempre fazemos, em cima do horário, em cima do momento certo, bem britânico, vamos dizer assim. Nós vamos cantar um louvor, um hino de louvor ao nosso Deus, e logo em seguida nós já vamos ter um momento de intercessão, porque nós sabemos que o culto de quarta-feira tem uma ênfase especial na intercessão. O período está em que muitos cultos de orações, o que menos se faz é oração. Então, se acontece tudo, só não acontece oração, no culto de oração. Então, nós vamos cantar um louvor, e logo em seguida, eu vou dar oportunidade para aqueles irmãos que têm motivos de agradecimentos para o Senhor Deus. Ora, é isso aí, pastor. Me perdoe, todos nós temos motivos de gratidão a Deus. Mas estou falando um motivo, assim, especial. Um livramento que você percebeu, Deus cuidando de você. Algo que tenha acontecido, se você falar assim, olha, eu quero agradecer muito a Deus porque aconteceu isso. Algo especial aconteceu. É lógico que motivos de louvor ao nosso Deus, todos nós temos. Tantos e tantos e tantos e tantos. Mas, quem sabe, nesta noite você tem algo assim especial para colocar diante do Senhor. Vamos com o ministro Levi, vamos entoar o primeiro cântico. Eu já peço aos irmãos, a irmã Débora que vem nos ajudar na regência, a nossa regente oficial de quarta-feiras. Vinde cristão, cantai. 2, 3, 5. Vamos colocar em pé, irmãos, já para louvar o nosso Deus. Vinde cristãos, cantai. 2, 3, 5, do HCC, Inário para o culto cristão. Nos assentar e
nós vamos ouvir a música do hino 329 do HCC, Sou Feliz com Jesus. E eu quero convidar aqui à frente, que vem aqui na frente, já vamos orar, aqueles irmãos que têm motivos especiais de gratidão a Deus. E eu já vou fazer o seguinte, eu quero que venha aqui o irmão Elias, irmã Maria, que eles tiveram um livramento alguns dias atrás, iam sofrer um acidente no metrô Tucuruvi, mas o Senhor guardou. Irmão Elias, por favor, venha aqui também, irmã Maria. Eu quero convidar também, assim que o pastor faz, viu? Você não vem, eu chamo você na frente. Irmão Josué, que venha também. Josué fez uma cirurgia e está aí, olha aí. Já está bem, já está até pulando, graças a Deus. Está firme aí, está aí subindo escada, descendo escada, jogando futebol. Tão contente, graças a Deus, por isso. Sala, vem bem aqui, Antônio Sala. Sala também tem motivo para agradecer a Deus. Ele, eu acho, quase perdeu um dedo. E já tirou. Olha aí, que legal. Que bom. Dá um abraço a tia, né? Já resolveu aí, né? Que bom também. Que bom. Irmãos, vejam só, tem mais um motivo de gratidão aqui. Porque a gente identifica, né? Eu falei para o irmão Elias que tem livramentos que Deus nos dá, que nós simplesmente nem tomamos conhecimento. Alguns a gente percebe, contudo, outros você nem sabe. E eu falei também para os irmãos hoje, que depois que a gente faz 60 anos de idade, a gente passa a agradecer a Deus cada dia que você vive. Anteriormente você vive, nem se importa. Mas depois de uma certa idade, rapaz, cada dia é uma vitória, amém, irmãos? Cada dia é uma vitória. Graças a Deus por isso, por esses tantos motivos de gratidão ao nosso Deus. Irmã Hilda, por favor, também está aqui, graças a Deus por isso. Vamos então cantar a primeira estrofe e segunda apenas, Levi, desse hino, vai aparecer lá no telão. E vamos então cantar, vamos colocar em pé mais uma vez. Logo depois, nós vamos ter orações de agradecimento ao nosso Deus. Você sabe qual o motivo da sua gratidão? Irmãos, tantos motivos são. Quantas bênçãos, não é verdade? Mas vamos dizer, sou feliz com Jesus. Sofrer
Deus, obrigado, porque podemos expressar nossa gratidão ao Senhor. Na verdade, todos nós temos tantos motivos para engrandecermos o teu santo nome, mas, de forma especial, esses queridos irmãos que aqui estão à frente, irmão Elias Machado, com sua esposa, irmã Maria, Josué, que fez cirurgia, mas já está bem, o irmão Antônio Sala, que está agradecendo o restabelecimento também de suas mãos, do seu dedo. Poderia ter sido pior, mas o teu servo está aqui, Senhor, não deixou de cultuar o teu nome, a tua serva irmã Hilda, a nossa querida irmã, enfim, irmão, todos esses queridos irmãos que têm em seus corações algo assim bastante expressivo de gratidão ao Senhor por um livramento, a cirurgia realizada com sucesso, ó Deus, porta de emprego que se abriu, tantos são os motivos, mas em conjunto com esses irmãos aqui à frente, todos nós queremos agradecer ao Senhor a maior bênção que um ser humano pode receber, a maior dádiva, que é a nossa salvação em Cristo Jesus. Nós te louvamos, te agradecemos, porque temos convicção, certeza, que um dia estaremos para sempre com o Senhor no céu. Muito obrigado, porque os nossos pecados foram perdoados pelo sangue do Cordeiro. Muito obrigado pelo teu amor também por cada um de nós, a forma como o Senhor nos ama e como o Senhor cuida de cada um de nós. Também queremos expressar a nossa gratidão pelos nossos lares aqui representados, por cada família. Ó Deus, recebe o nosso louvor, a maneira como o Senhor, na verdade, tem suprido todas as nossas necessidades. Nada tem nos faltado, porque o Senhor é bom e o Senhor reina para todo sempre. Muito obrigado por isto, oramos assim agradecidos, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos que queiram sentar, por gentileza, graças a Deus. Opa, pode sentar, obrigado, irmã Maria, obrigado, irmão, por favor. Irmãos, terem uma ideia, Deus nos preservou até aqui nos 86 para 87. Maria vai fazer 85, 62 de casados. Deus deu um tremendo livramento para nós. Voltando de Jabacora, subindo a escada rolando no metrô, segurando, de repente eu perdi equilíbrio e fiquei desequilibrado para trás. E a mulher atrás de mim, desesperada, gritando, pedindo socorro. De repente, eu fiquei em pezinho direito. Se minha esposa na frente, 2 degraus acima de mim, eu ia empurrar ela para trás, viria tudo, ela por cima de mim, iria tudo rolar a escada abaixo. Quem estivesse por aí. Amém, Jesus. Eita, louvado seja Deus. Olha só essa igreja, hein? Está vendo só? Ok. Esse microfone aqui está meio assim, mas isso não está indo pela internet não, né, irmãos? Essas coisas não estão sendo transmitidas. O culto está sendo, por favor, depois faça uma edição desse culto e faça uma apresentação na internet de uma forma mais agradável. Tire essas coisas todas que acontecem. Temos aqui a alegria de contar com alguns visitantes. Lá está não é visitante, mas está ali ao lado do nosso querido Jonas. É Jonas? Não é Jonas. É Edgley. Bicho, e o Tiago. Não, mas o Tiago ele já vem aqui há 2000 anos, mas continua sendo visitante. Aqui, deixa eu ver, lá atrás, eu estou vendo aqui, deixa eu calma, vou chegar lá, aqui, lá. Tem essa que está atrás da irmã Amélia que eu não conheço. 6 anos. Sabe o que acontece? O pastor é novo na igreja, não na idade. O pastor é novo na igreja, vamos dizer assim, pela graça de Deus, 8 meses, daqui a pouquinho 9, mas a igreja também tem recebido novos membros. Deus tem nos abençoado com tantos novos membros, visitantes, e isso nos alegra muito. Então, que bom poder estar aqui. Um casal também aqui, por favor. Você quer falar seu nome? Tem algum problema em relação a isso? Dá para falar um nome bem bonito, dá para se apresentar sozinhos. Podem fazer isso sozinhos, sem precisar da nossa ajuda? Por favor, então, fique em pé, diga quem são vocês, de onde vocês estão vindo. Muito bem. Então, a sogra mora aqui pertinho. Na Ramires Galvão.
Travessinha da Ramires de Alvão. Viu, mas já estou conhecendo o bairro, mais ou menos? Tá bom, prazer tê-lo conosco aqui. Deus os abençoe. Vizinho do Alexandre lá, numa travessinha da Ramires de Alvão. Amélia, você quer apresentar essa senhora aí? Ô, irmão Clodoaldo, por favor, irmão Clodoaldo, irmã Francisca, cumprimenta esse casal aí, por gentileza. Ali, irmão Clodoaldo, irmã Francisca, cumprimenta o casal de visitante aí. Irmã Cícera, que bom tê-la conosco. Deus abençoe. Amélia, dá um abraço nela aí também. Graças a Deus pela irmã Cícera conosco. O Edilê, eu sei que ele já não é quase visitante, mas ainda não é membro da nossa igreja, então vou pedir aí o Alvarenga para dar um aperto de mão aí no... Como é o nome dele? O Tiago. Tiago já é conhecido nosso, graças a Deus por isso. Meus irmãos, nós vamos ter uma palavra devocional. Eu não pretendo me alongar, porque hoje nós também teremos a nossa assembleia, rapidamente, também não será longa, e eu tenho que correr um pouquinho com o nosso horário. Há algum tempo atrás, eu senti o desejo de, nessas quartas-feiras, estudar um pouquinho com os irmãos, compartilhar com os irmãos sobre o Sermão da Montanha. Estava lendo alguma coisa, algum texto, e, de repente, eu caí no Sermão da Montanha, e eu falei para os irmãos que nós iríamos estudar o Sermão da Montanha. E, nesta noite, nós não vamos estudar o Sermão da Montanha todo, porque o Sermão da Montanha, na verdade, a gente vai estudando, eu vou trazendo a mensagem a cada semana sobre alguns pontos importantes do Sermão da Montanha. E hoje eu quero iniciar exatamente com as bem-aventuranças, que inicia realmente o Sermão da Montanha, e vou considerar, tendo como preocupação o nosso horário, apenas 3 bem-aventuranças do Sermão da Montanha. Poderíamos ficar aqui tratando sobre todas elas, ou poderíamos pegar uma só, e nesses 15 minutos, talvez, a gente compartilhar uma só bem-aventurança, mas eu quero compartilhar com os irmãos as 3 primeiras bem-aventuranças do Sermão da Montanha, entendendo que o Sermão do Monte começa exatamente no capítulo 5 de Mateus. Lucas também apresenta o Sermão do Monte, mas de uma maneira diferente, e Mateus é aquele que se aprofunda mais nas informações do Sermão da Montanha. Eu quero ler só para vocês, então, o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo de 1 a 5. Fácil. Mateus, capítulo 5, de 1 a 5. Vai aparecer no telão, você poderá acompanhar lá no nosso telão. Vendo Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. E bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Vamos orar. Deus, muito obrigado pela tua palavra aqui no Evangelho de Mateus, nos falando sobre as bem-aventuranças. Que esta palavra fale ainda mais aos nossos corações, que esta palavra fale ao coração de cada um daqueles que aqui se encontram neste culto de intercessão, neste culto de oração. Eu oro assim, humildemente, em o nome do Senhor Jesus. Amém. A primeira coisa a observar, que vocês já vão aprender, é que as bem-aventuranças têm um total de 9 bem-aventuranças. Das 9, nós iremos hoje considerar apenas 3, que vocês já viram ali no versículo, que é, na verdade, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, lá no final, e, em terceiro lugar, vamos ver lá, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados, a primeira, os humildes de espírito, perdão. Os humildes de espírito, os que choram, os mansos. Então, os humildes de espírito, os que choram e os mansos. De novo, bem-aventurados os humildes de espírito, bem-aventurados os que choram e bem-aventurados os mansos. Então, vamos pensar essas 3.
os humildes de espírito, os que choram e os mansos. Seriam, então, as 3 bem-aventuranças. O Sermão da Montanha, na verdade, ele apresenta, pelo meu entender, o perfil completo, ou seja, as características completas de um verdadeiro discípulo do Senhor Jesus. Então, se são 9 as bem-aventuranças, então são o quê? 9 características de um verdadeiro seguidor, de um discípulo do Senhor Jesus. O Sermão da Montanha, ou as bem-aventuranças, também vamos dizer assim, considerando o todo do sermão, não é uma palavra de princípios para a igreja. O Sermão da Montanha, ou as bem-aventuranças, não é também uma mensagem evangelística para aqueles que ainda não se renderam aos pés do Senhor Jesus, para aqueles que não têm os seus pecados perdoados, mas, na verdade, o Sermão da Montanha, ele apresenta o ideal, o alvo para todos aqueles que se apresentam como cristãos. Ó bênção! O alvo para todos aqueles que se dizem seguidores de Jesus. Ser cristão significa seguir a Cristo. Então, se você diz que você segue a Cristo, você precisa buscar esses ideais das bem-aventuranças e até mesmo do Sermão da Montanha. Vamos, então, pensar. Primeiramente, vamos pensar sobre a expressão bem-aventurados. No capítulo 5, no início, primeiramente, nos diz que Jesus, vendo Jesus as multidões sempre seguindo ao Senhor Jesus, ele subiu a um monte. Ele sobe a um monte para ficar um pouco mais alto e diz, então, que ele, naquele monte, ele assentou-se. Era costume o mestre, o professor, ensinar sentado, de uma certa posição. Mas também, eu vejo aqui, Amazião, quando o Senhor Jesus se assenta, a gente percebe, então, essa natureza humana dele, do cansaço. Jesus foi 100% Deus, mas também 100% homem. Então, ele sentia cansaço, sentiu sede, chorou, sim ou não? Lá no túmulo de Lázaro, ele chorou, sentiu raiva uma ocasião, estava lá o pessoal comercializando no templo de Jerusalém, ele virou lá a banca. Nesse momento aqui, Jesus, após subir o monte, ele assenta-se, nos diz então, e aproximaram-se dele os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los a didaquê, né? Começou a ensiná-los a falar com eles, e começa dizendo, bem-aventurados. Bem-aventurados. Essa expressão, bem-aventurados, que nós dizemos também felizes, tanto bem-aventurados, pastor Daniel, como felizes, que seria uma tradução mais nossa, que a gente sempre usa, bem-aventurado, feliz e tal, tanto bem-aventurados quanto felizes, não expressam o verdadeiro sentido de Macários. Macários é a expressão de contentamento, ou a expressão no original grego que aparece o bem-aventurados. Macários é muito mais do que feliz. Macários é muito mais do que bem-aventurados. Macários é muito mais do que de ter paz momentânea. Macário é felicidade total. Então, bem-aventurados aqui, na verdade, é Macários. Não apenas bem-aventurados, não apenas felizes, não apenas alegres momentaneamente, mas completamente felizes na presença de Deus. Bem-aventurados, então, na verdade, também aparece no Salmo número 1. Lá, o salmista apresenta o homem bem-aventurado, no Velho Testamento, no Salmo número 1, mostrando, então, a natureza e a atitude, a forma de viver, as atitudes deste homem que aparece no Salmo número 1, apresenta esse homem como sendo um bem-aventurado. Porque diz, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores,
antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Você pode ler comigo lá, o Salmo 1? Vamos lá? No 3. 1, 2, 3. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A Bíblia também, no Velho Testamento, nos apresenta um outro bem-aventurado. Nós vemos o bem-aventurado no Novo Testamento, no Sermão da Montanha, nas bem-aventuranças. Nós encontramos o bem-aventurado no Salmo de número 1, e nós encontramos também o bem-aventurado no Salmo 32. O rei Davi, ele fala: bem-aventurado é aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. E diz mais: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Eu gosto muito desta expressão do salmista, que diz que bem-aventurado, no Salmo 32, é aquele cuja iniquidade é perdoada. Que coisa boa. Bem-aventurado é aquele cujo pecado é perdoado, coberto. A razão da nossa bem-aventurança, a razão da nossa felicidade, a razão do nosso contentamento na nossa vida, em primeiro lugar, os meus pecados foram perdoados pelo sangue de Jesus. Esta convicção do Cristo que morreu na cruz pelos nossos pecados, do Cristo que derramou o seu sangue pelos meus e pelos seus pecados. E a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão, não há perdão. Foi necessário Jesus morrer pelos meus e pelos seus pecados. Mas a alegria está que ele não ficou morto, ele venceu a morte, ao terceiro dia ele ressuscitou. Então, queridos, isso deve encher os nossos corações de alegria. A gente sente vontade de pular, a gente tem vontade de gritar, dizendo: olha, eu sou feliz porque os meus pecados foram perdoados pelo sangue de Jesus. O crente, o crente, ele não é feliz considerando aquilo que ele tem de forma externamente. Às vezes chega para a pessoa e fala assim: o senhor é feliz? E a pessoa fala: eu sou muito feliz. Mas por que eu sou feliz? Eu sou feliz porque eu tenho uma família maravilhosa. A minha família, olha, que família maravilhosa. Não existe família tão maravilhosa igual a minha na face da terra. Eu tenho uma família maravilhosa. A minha esposa, olha, eu levanto de manhã cedo, quando ele acorda, já está a mesa posta, o café na mesa, pão com queijo, café com leite. Eu sou um homem muito feliz. Eu sou feliz porque não me falta nada. Dinheiro. Quanto é que você quer? Está aqui. Eu sou feliz porque eu tenho saúde. Posso ir daqui ao Tucuruvi a pé e voltar. Eu pego aqui a Gustavo Adolfo, sei lá o quê, Rua Tanque Velho, a pé. E eu não me canso. Eu tenho saúde, eu sou feliz. E tem pessoas que falam isso mesmo. Sabiam disso? Tem pessoas que colocam a felicidade nas circunstâncias externas. Eu não sou feliz por ter, isso é lógico, é motivo sim de gratidão a Deus, porque eu tenho uma família maravilhosa, porque eu tenho uma casa para morar, porque eu tenho saúde. Eu sou feliz porque os meus pecados foram perdoados pelo sangue do Cordeiro. E isso traz paz ao meu coração. Eu sou um bem-aventurado. Bem-aventurado é o homem cujas transgressões foram perdoadas. Esse é feliz, porque tudo em nossas vidas
Todos os motivos da nossa felicidade ou do nosso contentamento vêm a partir do nosso relacionamento com Deus. Quando o homem não está em paz com Deus, ele não está em paz consigo mesmo e não estará em paz com mais ninguém. Em primeiro lugar, nós precisamos buscar o quê? A paz com Deus. Se você não estiver em paz com Deus, não adianta. Olha, quando você não está em paz com Deus, mesmo entrando em paz com Deus, às vezes você briga com o vizinho, você está com um pavio curto, misericórdia, nesse movimento de São Paulo aqui, não sei o quê, imagine aí, taxista brigando com o pessoal da URB, sei lá, como é o negócio lá? Hein? Rubem? Uber. Uber. O que significa Uber? Não. Ah, é um aplicativo? Eu pensei que fosse unidade batista ou bíblica, não sei o quê. É. Então, Uber. Aí tá. Imagine só. Se você tem a paz de Cristo, nada disso vai acontecer. A pessoa vai lá, provoca você. Nós pregamos sobre isso semana passada, né? Sobre a questão do olho por olho, dente por dente. Pena que nem todos estavam aqui. Mas você está pronto para você acalmar. Esses dias eu estava no banco, eu tenho que correr, precisa acabar. E eu estava na fila. Irmãos, que bênção é estar realmente firmado no Senhor. Então, esse Salmo número 1, o Salmo 32, Mateus 5, vemos que a bem-aventurança sempre é cedida por uma recompensa. A bem-aventurança sempre é cedida por uma recompensa. Isso nos mostra que aquele que vive dentro da vontade de Deus nunca sairá perdedor. Quem vive no centro da vontade de Deus nunca será um derrotado. Quem vive no centro da vontade de Deus sempre será um vitorioso. Você nunca vai perder se você estiver no centro da vontade de Deus. Até mesmo aquelas coisas que para você, no momento em que acontecem, você considera como sendo uma derrota. Se você está no centro da vontade de Deus, esta coisa que aconteceu na sua vida, que você considera, que você pensa uma derrota, será transformada numa vitória na sua vida. Se você estiver firmado na vontade de Deus. E as bem-aventuranças, elas trazem sempre, pastor Daniel, uma recompensa para a gente. A primeira bem-aventurança, então, nos fala dos humildes de espírito. Bem-aventurados os humildes de espírito. Humildes de espírito são aqueles que reconhecem a sua pobreza nas coisas espirituais. Humildes de espírito são aqueles que permitiram que o Senhor Jesus Cristo suprisse as necessidades espirituais que eles têm. Esses são os humildes de espíritos. De forma especial, a necessidade dos seus pecados serem perdoados. Humilde de espírito é aquele que reconhece o peso do seu pecado sobre ele mesmo. Um dos pecados que mais entristece a Deus é o pecado do orgulho.
Humilde de espírito é aquele que realmente reconhece que necessita do favorecimento de Deus na sua vida. Eu digo, eu preciso do favor de Deus na minha vida, porque eu não presto para nada. Ai de mim se não for a graça de Deus, porque eu não sou bom. Mas tem pessoas que, para virar anjo, ou para se dizer anjo, só faltam as asas. Ah, eu sou perfeito. Ah, eu sou um santo, irmão. Eu ando de joelhos o dia inteiro. Misericórdia. Hã? Pois é, exatamente isso. Porque ele se acha tão santo, tão superior, tão limpo, que ele fala, eu não tenho necessidade de Deus. Mas o humilde de espírito, lá na oração, a palavra da oração, é aquele que diz, Senhor, tem misericórdia de mim. Deus, tenha misericórdia de mim. Deus me ajuda na minha caminhada. Deus me fortalece o coração. Deus limpa a minha mente. Deus, por favor, me segura firme nas tuas mãos, porque eu sei, Senhor, se eu não tiver seguro nas tuas mãos, eu vou cair. Eu não vou dar conta de mim mesmo. Esses são os humildes de espírito. E bem-aventurados os humildes de espírito, porque eles não. Ixi. Não, quase que você acertou. Começou logo mesmo? Está lá, versículo 3. Não. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, a recompensa, qual é a recompensa para os humildes de espírito? Herdarão o quê? O reino dos céus. Quase que o Fernando aqui acertou, que ele falou terra, herdarão a terra, e não é terra, é o reino dos céus. Segunda bênção, bem-aventurados os que choram. Bem-aventurados os que choram. Os que choram são aqueles que têm um sentimento de angústia, vivem angustiados, choram. Mas esses aqui, nas bem-aventuranças, são aqueles que choram, que estão angustiados pelos seus pecados. É quase semelhante aos humildes de espírito. Os humildes de espírito sentem a necessidade do favorecimento de Deus. Os que choram são aqueles que choram os seus pecados, que sentem a angústia por causa dos seus pecados. Aqueles que têm um arrependimento verdadeiro diante de Deus. Eu não sei se você, espero que sim, em nome de Jesus, já chorou os seus pecados. Eu não sei se você já sentiu angústia por causa do seu pecado, ou algo que você fez que você sabe que não agradou a Deus. A pessoa fica, sabe, incomodada. O crente, ele fica assim um tanto que angustiado. Por que eu fiz isso? E chora, por que eu fiz isso? Enquanto ele não alcançar o perdão de Deus, enquanto ele não confessar, não se arrepender, confessar e receber o perdão de Deus, ele vai ficar com o coração angustiado. O rei Davi, ele conta lá no Salmo 51, que ele perdeu toda a sua alegria, os ossos dele estavam consumidos. Ele dizia, Senhor, por favor, restaura-me. Me dá novamente, Senhor, a alegria da tua salvação. Restaura a minha vida. Então, os que choram, na verdade, não aqueles que choram, não por esse motivo, mas principalmente aqueles que choram os seus pecados, a angústia provocada pelos seus pecados. Para esses,
quando vem, então, o reconhecimento, o perdão de Deus, eles sentem um conforto, né, nos corações. Eu sinto um conforto no coração. Graças a Deus eu estou livre. Deus me perdoou. Ah, que coisa boa! O Senhor me perdoou. Senhor, não vou fazer isso mais não, tá, Paizinho? Oh, Deus, não vou fazer mais isso não, Senhor. O Senhor me perdoou, muito obrigado, Senhor. Ai, graças a Deus, passou. No livro do profeta Isaías, veja aí, Isaías 61, versículos 1 e 2, vai aparecer lá no telão, Isaías 61, 1 e 2, olha lá. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, olha os mansos aí, enviou-me a restaurar os contritos de coração, são esses, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Vê o verso 2, por favor. A apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus e a consolar todos os tristes. É uma profecia lá do Velho Testamento, apontando para o Senhor Jesus, para o Espírito Santo de Deus, que viria para consolar todos os quebrantados, os aflitos, angustiados de corações. E os aflitos, angustiados de corações, são aqueles que choram os seus pecados. Por isso que é bem-aventurado, são os que choram. E qual é a recompensa dos que choram? Aí, Fernando, primeira vez que ele vem de uma igreja batista na vida dele, e já está respondendo tudo aí na ponta da língua. E ele fez questão de sentar no primeiro banco da igreja. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Mas os que choram, os seus pecados. Também tem 1 João, capítulo 1, versículo 9. Tem aí, Cássio? Não sei se tem, 1 João, capítulo 1, versículo 9. Vamos lá. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça, se nós confessarmos. Se ficar escondendo, Fernando, não tem jeito não. Vou ficar escondendo aqui, ninguém viu, a esposa não viu, ela não sabe de nada, ninguém da família viu, eu coloquei uma máscara, mas Deus viu. Deus viu. Deus sempre vê, Holanda. Deus sempre vê. Deus vê. E enquanto você não confessar, Elizabeth, você não vai receber o consolo do Senhor. Bem-aventurados que choram os seus pecados, porque eles serão consolados. Você vai receber o alívio de Deus na sua vida. Você parece estar flutuando quando você recebe esse alívio. E o último, terceira bem-aventurança, bem-aventurado os mansos. É o último. É o versículo 5. Bem-aventurados os mansos. Ser manso não significa ser fraco, frouxo, sei lá o quê. A mansidão aqui apresentada é a mansidão espiritual, que é uma postura de humildade e submissão a Cristo. A mansidão vem quando nós olhamos as circunstâncias da vida pela ótica de Deus. A mansidão vem, pastor, quando deixamos de querer o primeiro lugar da fila. A mansidão vem quando aceitamos as situações difíceis e fazemos o melhor, mesmo durante as crises, mesmo durante as situações difíceis, nós lutamos. A mansidão vem quando a fonte dessa mansidão, quando a fonte da mansidão, que é uma bem-aventurança, ela vem, ela procede do Senhor Jesus. Por isso, aquele que te ferir na face esquerda, oferece-lhe também a direita. Só quando você está verdadeiramente sintonizado em comunhão com Deus, você se torna manso. Só quando você verdadeiramente é manso,
você vai submeter-se totalmente, verdadeiramente à vontade do Senhor. Mateus capítulo 11 tem um convite do Senhor Jesus, e eu gosto muito de pensar nesse convite do Senhor Jesus, quando ele diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso. O Senhor Jesus tinha tudo para não morrer na cruz. Irmãos, vocês acham que Jesus, sendo Deus, ele não poderia muito bem, Levi, acabar com todo aquele exército romano? Você acha que ele, sendo Deus, ele não poderia acabar com Pôncio Pilatos? Você acha que ele, sendo Deus, quando o cara deu a primeira chicotada dele, você não acha que ele, como sendo Deus, quando foram colocar aquela coroa de espinho na cabeça dele, ele poderia reagir e acabar com tudo? Mas ele não reagiu. Ele não reagiu. Porque tinha um propósito. E o propósito era salvar toda a humanidade de seus pecados. A cruz de Cristo, a morte do Senhor Jesus na cruz, era a única maneira, o único caminho para a salvação de todos. E ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por isso eu tenho que passar por isso. Ser manso é isso. Aprendei de mim, que eu sou manso, e encontrareis, sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jugo, canga, suave. O Senhor Jesus, então, diz: qual é a recompensa, então, irmãos, para os mansos? Eles herdarão a terra. Agora sim, os mansos herdarão a terra. Quero concluir. Jesus nos ensina que, se tivermos essas atitudes, seremos, então, bem-aventurados. Mais do que bem-aventurados, seremos macários, completos, realização completa. O mesmo ensino encontramos lá no Salmo 37, de 1 a 11. Eu convido vocês a ficarem em pé para nós lermos juntos, para nós concluirmos, então, esta palavra da mansidão na presença do Senhor Jesus. Vamos todos juntos ler o Salmo 37, versículos de 1 a 11. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados, como a erva, e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes de forma alguma para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Deus, muito obrigado, porque estudamos apenas 3 das 9 bem-aventuranças. E como a tua palavra nos ensina, queremos ter mais tempo, nos aprofundarmos mais em ensinos tão preciosos. E nós desejamos, Pai, que esses ensinos não fiquem apenas na esfera da teoria, do conhecimento, mas que esses ensinos tornem-se prática diária em nossas vidas.
porque nós somos teus filhos, nós somos teus servos, e nós queremos fazer a tua vontade, queremos obedecer a tua vontade em nossas vidas. Desejamos que prevaleça não a nossa vontade, mas a tua vontade, conforme o Senhor mesmo nos ensinou na oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Nos ajude então, Senhor, a cumprirmos com a tua vontade, a sermos crentes zelosos, alegres, felizes, contentes, entretanto, contudo, na presença do Senhor. Que a nossa alegria seja fruto da nossa comunhão com o Senhor e que possamos, assim, abençoar tantos outros que estão ao nosso redor, que estão próximos a nós, a começar em nossos lares, em nossas famílias, ó Deus, que sejamos motivos de contentamento, de alegria para todos. Oramos assim agradecidos, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Parece que a irmã secretária não chegou ainda. Menina, gente, chega para cá, irmã Maria Helena.